Olá, queridos alunos do sétimo ano, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a indústria lá na região Nordeste, que é objeto de nossos estudos nesses últimos dias aí. Quando a gente fala de industrialização, a gente está falando de desenvolvimento econômico, traz a ideia indústria, traz a ideia de desenvolvimento econômico, de também produção em larga escala, também trazem a ideia de geração de emprego. Então a indústria vai ser um setor da economia muito importante dentro desse contexto, tá bom? Então a gente consegue perceber que o Nordeste também vai passar por um processo de aumento da aplicação na infraestrutura que era necessária. Aí você precisa pensar em geração de energia, melhores estradas, também aí outras formas de escoamento da produção, como os portos, também o desenvolvimento dos aeroportos também, porque eles são importantes dentro desse contexto, para poder fazer essa economia industrial funcionar, tá certo? A gente está partindo aí da página 136 e na página 136 traz uma informação importante que para a industrialização do Nordeste é criada a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, isso no ano de 1959, justamente para integrar a região Nordeste ao contexto nacional, àquilo que estava acontecendo no Brasil. Ora, a gente precisa destacar aqui que até o final dos anos 50, aí antes dos anos do ano 1959, o processo de industrialização ele acabou acontecendo mais na região sul e região sudeste. Eu até recebi uma pergunta de um dos nossos alunos, o Emanuel, ele fez justamente, o Arthur Emanuel fez justamente essa pergunta de por que o Nordeste ele acabou se desenvolvendo depois, e o Sudeste acabou crescendo muito mais. Justamente porque a gente vai ter aí, dentre outras coisas, o desenvolvimento da indústria na região Sudeste e Sul. Então agora, com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a ideia é levar essas indústrias também lá para o Nordeste, melhorando a situação, a qualidade de vida das pessoas ali. Tem muita gente que vai passar pelo êxodo rural e não vai encontrar trabalho ali na região Nordeste e vão acabar vindo para o Sul e para o Sudeste. A ideia do governo agora é fazer com que as pessoas se mantenham ali no Nordeste, mas tenham também ali indústrias para poder trabalhar, tá certo? Essa ideia da SUDENE era justamente o governo fazer investimentos aí em infraestrutura, também fazer financiamento de projetos privados, organização legal das atividades econômicas aí nessa região, a ideia é essa. Como resultado disso aí, isso aí vai surgir principalmente durante os anos 60 aí, como resultado disso aí, entre os anos 1970 e 1980, que vai ser conhecido aí como milagre econômico, a economia do Brasil vai crescer, digamos assim, mas isso vai levar a uma dívida externa depois, mas esse milagre econômico vai levar o PIB do Nordeste a crescer cerca de 8,7%, acompanhando aí o índice nacional. Então o Nordeste ele consegue um processo de crescimento nessas décadas seguintes aí. O problema é que muito do dinheiro que era mandado para lá foi desviado para a indústria da seca, ou seja, principalmente alguns deputados e até mesmo candidatos a prefeito, candidatos a vereador, vão se valer desse dinheiro para fins eleitoreiros, vão prometer muita coisa, digamos assim, não farão nada, e muito do dinheiro que era para ser usado para melhorar a qualidade de vida das pessoas no Nordeste, ele acaba sendo desviado, E em 2001 essa SUDENE vai ser extinta. Surge no lugar dela, a ADENE,
é uma mudança aí no nome de Superintendência para a Agência de Desenvolvimento do Nordeste. O surgimento da ADN trouxe, né, junto consigo não somente a mudança de um nome, mas principalmente o enfraquecimento do poder do Estado na economia. O governo federal aí, né, o governo do Brasil, ele não tinha mais condições de gerir todos esses projetos, né, de desenvolvimento da região. Aí em 2007, né, a gente tem implantado aí no Recife, né, pelo Ministério da Integração Nacional, uma proposta, né, original aí, né, mais original, de apoio ao desenvolvimento do Nordeste. Aí é que as coisas começam, digamos assim, a melhorar. Isso vai reforçar aí, né, vai reforçar a integração do Nordeste ao restante do Brasil por meio da industrialização, reduzindo, né, as diferenças sociais que existiam. A gente sabe que até poucos anos atrás o Nordeste era visto como um lugar onde estão os mais pobres do Brasil, que precisam de ajuda do governo, que passam por muitas dificuldades, e o Nordeste tem comprovado nos últimos anos a região Nordeste tem provado aí que é uma região forte, né, e importante para esse contexto aí, tá bom? Então, o Nordeste agora já está começando a se desenvolver muito mais. Aliás, inclusive o Nordeste aí tem sido o palco, né, de transformações muito grandes no Brasil. Né? Logicamente, né, dos fatores aí que vão ser importantes para a instalação aí das grandes indústrias vai ser o desenvolvimento do setor de energia elétrica, que vai crescer aí 20 vezes nesse período, né, com a construção de hidrelétricas aí, como a hidrelétrica de Paulo Afonso, lá na Bahia, né? É importante a gente destacar isso aí. Isso vai facilitar a industrialização do Nordeste. Quando a gente fala de industrialização, nós precisamos de energia e esse investimento em energia vai ser importante aí para o desenvolvimento. Aí, logicamente, esse desenvolvimento vai começar a princípio nos grandes centros urbanos, como a gente viu, que vão ficar aí mais no litoral, né? A gente vai ter o segmento têxtil, o segmento alimentício, a siderurgia, a metalurgia, são aí, né, o setor petroquímico e até mesmo o setor de softwares, ou seja, o setor que produz aí diversos componentes para computador, né, ou diversos aplicativos para computadores e celulares. Na verdade, quando a gente fala de software, a gente está falando justamente desses aplicativos, processadores, né, que vão melhorar aí a qualidade dos aparelhos eletrônicos. Né? Quando a gente fala de software, a gente está falando de programas. Quando a gente fala de hardware, a gente está falando de peças de equipamentos. Então aqui a gente tem softwares, ou seja, diversos programas que vão ser criados ali dentro daquele contexto. Destacam-se aí o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, e o Centro Industrial de Aratu, que também está aí na Bahia, promovendo diversas atividades comerciais, aliás, diversas atividades industriais bem diversificadas aí, tá bom? A gente tem, por exemplo, em Caruaru, lá em Pernambuco, né, algumas indústrias têxteis, né, os principais polos industriais da fabricação de tecidos, né, vão produzir os melhores tecidos aí dentro desse contexto. Além disso, né, você tem aí dentro desse contexto de Caruaru a união entre o governo local, a iniciativa privada, ou seja, os donos de empresas, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, né, e de investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que é conhecido aí como BID, está fazendo com que nessa cidade aí você tenha o desenvolvimento de um polo tecnológico voltado à produção aí do software, como eu tinha falado, tanto para o mercado interno, né, ou seja, tanto aqui pelo Brasil, quanto para o mercado externo, ou seja, para vender para outros países do mundo, tá bom? Grandes empresas estão instaladas aí nessa região, né? A gente tem, por exemplo, na Bahia, a gente tem a presença da Ford, né, uma montadora de veículos, a gente tem a Vale, né, principalmente aí na produção, na extração de ouro e na produção de papel,
né, e também extração de madeira. A gente tem no Ceará a Companhia Siderúrgica Nacional, né, que está trabalhando principalmente aí com o ferro, né, e com os diversos metais que são encontrados nessa região. A gente tem em Sergipe, no Maranhão, a Vale também atuando principalmente nos setores de fertilizantes e também nos terminais marítimos aí dessa região. Nas últimas décadas, como eu falei com vocês, houve esse evidente crescimento da economia nordestina, mas ela ainda é muito dependente da indústria que está aqui no Sudeste, né? Mesmo que muitas indústrias tenham ido para lá, mas essas indústrias, de uma forma geral, ainda têm o seu desenvolvimento, os seus setores administrativos, digamos assim, aqui no Sudeste. Então, digamos que você tem uma empresa lá da Ford, uma montadora da Ford, apesar de você ter essa indústria lá gerando emprego para muitas pessoas na Bahia, o setor administrativo e econômico ainda está aqui no Sudeste. Então, a maior parte do dinheiro que é, né, daquilo que é produzido, do dinheiro que é arrecadado, né, com as vendas desses produtos, ainda vem para o Sudeste. Principalmente se a gente destacar, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, né, que fica na região Sudeste. Então você consegue perceber como que a região Sudeste ela vai acabar tendo um certo protagonismo dentro desse contexto aí, tá certo? Bom, a gente vai dar uma parada por aqui, né? A gente volta aí numa próxima aula falando sobre a estrutura de transportes da região Nordeste. É muito importante a gente falar sobre isso. Como eu falei aqui para vocês, o desenvolvimento do transporte vai ser importante para que a industrialização cresça naquela região, tá certo? Eu deixo aqui para você um forte abraço e aguardo você na próxima semana para mais uma aula, tá bom? Tchau, tchau para você.